Hello everyone, I'm Amanda Pimentel, English teacher, e na aula de hoje a gente vai fazer um review time, ou seja, 1 hora da revisão, visto que a nossa primeira prova de inglês está chegando, né? Vai ser no dia 22, então vamos utilizar a aula de hoje para fazer uma breve revisão dos conteúdos que irão cair na nossa prova, ok? So, let's go! O nosso primeiro assunto de hoje vai ser os personal pronouns, os pronomes pessoais. O pronome nada mais é do que o termo que serve para acompanhar ou para substituir os nomes em uma frase. Por exemplo, na frase Lisa is beautiful, se a gente quiser substituir o sujeito da frase, que é Lisa, a gente pode utilizar o pronome she, que significa ela. Na aula de hoje, a gente vai revisar esses pronomes pessoais e reconhecer cada um deles, retirando qualquer dúvida que restar sobre o conteúdo, ok? Então, vamos lá. O nosso primeiro pronome pessoal, né? A gente vai começar pelos pronomes singulares, será o pronome I, que significa eu. Por exemplo, I'm a teacher. Eu sou uma professora. Eu sou professora. Ou I'm leaving tomorrow. Eu vou embora amanhã. Depois a gente vai ter o pronome you, que significa você. Você que está aí me assistindo da sua casa. You, você. Por exemplo, you are beautiful. Você é bonita ou você é bonito. Nós vamos ter também o pronome he, que significa ele. Para especificar, eu coloquei Bart aí, né, na imagem, para que vocês identifiquem bem que significa he, significa ele. Eu vi que tiveram algumas confusões na nossa atividade da semana passada e eu tive algumas perguntas sobre o pronome he e o pronome she. Então, he significa ele. Por exemplo, he likes classic music. Ele gosta de música clássica. E she vai significar ela. Por exemplo, she's not my friend. Ela não é minha amiga. Ou she's beautiful. Ela é bonita, né? Então, he vai significar ele e she vai significar ela. Outro pronome pessoal que eu vi que vocês tiveram muita dúvida, inclusive me perguntaram no privado, é a questão do it. O it, ele vai significar ele ou ela para animais, objetos e para coisas. Por exemplo, na frase It's a funny cat. Ele é um gato divertido. A gente está falando de animais. Na frase It's raining. Está chovendo. A gente está falando de uma coisa, a gente está falando de uma estação, do tempo, do modo como o tempo está. E it's a book é um livro, a gente está falando de objetos. Então, prestem bastante atenção. He e she, ele ou ela. It vai ser ele ou ela quando a gente estiver falando de animais, de objetos e coisas em geral. Então, estes são os pronomes pessoais no singular, são os nossos personal pronouns no singular. Agora a gente vai ver os pronomes no plural. No plural, nós temos 3 pronomes, né? 3 pronomes que são we, you and they. We, como vocês já estão vendo, significa nós. Por exemplo, we are the champions. Nós somos campeões, nós somos vencedores. Ou até a frasezinha que está na própria figura aqui do slide. We are open. Nós estamos abertos. O nosso segundo é o you, que como vocês perceberam, o you ele tanto vai significar você, como ele também significa vocês. Então, o you ele se repete tanto no singular quanto no plural. Por exemplo, you are good students. Vocês são bons estudantes. Ou, como o nosso textinho aí da própria imagem fala, you are the best. Vocês são os melhores, vocês são demais.
Nós também temos o they. O they, ele vai significar eles, ele vai significar elas, e a gente também vai utilizar o they quando a gente quiser falar sobre it, sobre coisas. Relembrando que it vai significar para animais, para objetos e para coisas. Então, quando a gente quiser falar sobre it, a gente vai utilizar they. Por exemplo, they are good students. Eles são ótimos estudantes. Agora, a gente já deu uma revisada nos pronomes pessoais. Nós vamos aprender, revisar, o nosso verb to be. Nosso verbo to be, que a gente viu, nas nossas últimas aulas. Então, o verbo to be, ele vai ser um verbo que significa o verbo ser ou estar. E ele é composto pelos verbos am, is e are. Todos três vão significar ser ou estar, dependendo da frase de que se encontra. Então, a gente vai usar o verbo to be sempre que a gente for falar sobre ser ou estar. A gente vai usar os verbos to be com os pronomes pessoais que a gente acabou de ver. Então, sempre que a gente falar de I, de eu, nós vamos utilizar o am. Então, o am, o verbo am, só vai vir acompanhado do pronome pessoal I. Para conciliar, para vocês compreenderem melhor, eu separei os pronomes pessoais que utilizam o is e os que usam o are. Então, a gente vai ter o he is, sempre que a gente falar sobre ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. E it is, ele ou ela, para coisas ou animais, como a gente já viu, a gente vai utilizar o verbo is. Quando a gente for falar do plural, com exceção do you, que a gente sabe que o you vai significar você é, ou vocês são, ou vocês estão, you are, a gente vai utilizar we are, you are e they are. Então, eles sempre vão vir acompanhados do verbo are. Vamos lá, mais uma vez. Quando a gente estiver falando quando a gente estiver falando do pronome I, sempre virá acompanhado do verbo am. Quando a gente estiver falando do he, she e do it, a gente vai estar acompanhando do verbo is. E quando a gente estiver falando de we, you and they, a gente vai estar falando do verbo are. Na forma afirmativa, em frases afirmativas, o verbo to be ele deve ser posicionado depois do sujeito. Mas como assim, teacher? Vamos ver, He is a good dancer. Ele é um bom dançarino. Nessa frase, vocês podem ver que está vindo o pronome, que é o he, o verbo to be, que é o is, e só depois vai vir o complemento, que é a good dancer. Então, vai vir pronome, he, to be, is e o a good dancer, que foi apenas o complemento. Quando a gente quiser fazer uma frase na forma negativa, na negative form, a gente vai expressar a negação utilizando a partícula not. Então, a partícula not, ela sempre deve vir depois, logo após o verbo to be. Por exemplo, na frase He's not a good dancer. Ele não é um bom dançarino. A gente vai ter o pronome he. Nós vamos ter o verbo to be, que é o is. E nós vamos ter o acréscimo da partícula not, que vai vir antes
né, do nosso complemento, do restante da nossa frase. Então, nós vamos ter he, que é o pronome, is, que é o verbo to be, not, que vai ser a partícula da forma negativa, e a good dancer, que vai ser o complemento da nossa frase. Já para nós tratarmos da frase interrogativa, né, da interrogative form, para fazer perguntas, o verbo ele deve ser posicionado antes do sujeito. Então, nós temos Is he a good dancer? Eu estou perguntando a vocês. Ele é um bom dançarino? A gente vai sempre observar que o verbo ele vai trocar de lugar. Então, o verbo ele vai vir antes do sujeito. O verbo que estava vindo sempre depois vai trocar de lugar. Por exemplo, aqui nós temos o verbo to be, que vai ser o is. Nós vamos ter o he, que é o pronome, e só depois virá o complemento. Então, sempre que a gente tratar da interrogative form, a gente vai ter o verbo to be, ele vai vir para a frente e o pronome vai ir para trás, ok? Então, vamos praticar um pouco. Eu tenho algumas perguntas, né, para fazer para vocês e eu espero que, enquanto vocês pausem o vídeo para poder responder a pergunta, a questão correta, ok? Então, vamos lá. Nossa primeira perguntinha do nosso exercício. My mother is a doctor. Temos um espacinho. Works in a hospital. Qual é o personal pronouns que a gente vai utilizar nessa frase? Ele está falando my mother. A gente vai utilizar o I, o you, o we, she, he, it or o they. Então, pausem aí o vídeo, respondam, que eu aguardo aqui vocês para nós vermos qual é o correto. E nessa questão, o correto vai ser o she. Por que o she? Porque ela está falando, a frase fala aqui, My mother is a doctor. Minha mãe é uma doutora. Minha mãe é doutora. Ela trabalha em um hospital. Então, quando a gente quiser falar sobre ela, a gente vai utilizar o pronome she. Então, My mother is a doctor. She works in a hospital. Ela trabalha em um hospital. Ela trabalha no hospital. Vamos para a nossa próxima perguntinha, ok? Na nossa próxima questão, nós temos complete com o verbo to be, ou seja, complete com am, is or are. A gente vai ter she, espacinho, in my class. They, espacinho, in my office. I, um espaço e from Spain. He, um espacinho, a good teacher. E nós temos a nossa última frase, que é the book, um espacinho, here. Então, deem um pause, peguem o caderno de vocês ou a folha que estiver mais próxima e completem com o verbo to be, que logo na sequência nós vamos corrigir, ok? Então, pausem agora o vídeo. Bom, a resposta, vamos começar a fazer a resposta, né? She, na nossa primeira frase, nós temos she in my class. Quando a gente falar de she, que é um pronome pessoal do singular, nós vamos utilizar o verbo is. Não tá saindo muito bem aqui, né? Mas é is. A gente vai usar o verbo is. Quando a gente estiver falando de they,
né, que é a nossa letrinha B, a nossa letra B, they já é um pronome pessoal o quê? Do plural. Então, a gente vai utilizar o verbo are. Então, vai ser they are in my office. Ou seja, eles estão no meu escritório. Na letra C, nós vamos ter I am from Spain. Por quê? Porque sempre que a gente utilizar o pronome I, ele vai sempre vir acompanhado do verbo am. Então, I am from Spain. Eu sou da Espanha. Na nossa letra D, nós vamos ter He is a good teacher. Nós vamos voltar aqui e vamos utilizar mais uma vez o verbo is, porque he está no singular. Então, sempre que a gente for tratar de singular, a gente vai utilizar he is. A nossa única exceção, lembrem, é o you, que o you, mesmo que mesmo que seja você ou que seja vocês, ele vai ser sempre are, ok? Vamos voltar aqui à nossa letra A. Nós temos the book. E aí eu já peguei aqui de propósito, né? A gente aqui não vai ter um pronome, a gente vai ter the book. E the book é que pronome? The book vai ser it, porque é um objeto. E quando a gente estiver falando de it, a gente vai utilizar que verbo? Isso aí, viu? Estou esperando aqui vocês responderem. O it vai ser sempre o is. Então, vai ser the book is here. O livro está aqui.